Estamos de volta aqui no Papo com ela e hoje a gente recebe a psicóloga Luciana Calles para a gente falar um pouquinho sobre a prevenção ao suicídio e a importância de cuidar da nossa saúde mental. Luciana, muito obrigada pela sua presença para que a gente pudesse fazer esse bate-papo tão relevante para a nossa sociedade. Olá, obrigada pelo convite. Luciana, nós ainda carregamos um estigma no que diz respeito a cuidar da nossa saúde mental. Ainda existe uma resistência social quando o assunto é esse? Sim, existe. E isso é muito corriqueiro. As pessoas têm dificuldade em aceitar que precisam passar por um atendimento psiquiátrico ou psicológico. É muito comum vermos as pessoas procurando, não que não seja importante, mas procurando a religião, procurando outros meios, na verdade, para conseguir restabelecer a saúde mental. E, na verdade, o cara precisa de cuidados em saúde mental. E só quem pode oferecer esse cuidado em saúde mental são os especialistas, né? Os psicólogos, os psiquiatras. Por exemplo, se você não está se sentindo bem, com dias, você vai procurar um pneumologista, né? Ele vai medicar, ele vai pedir o exame e as pessoas começam a sentir tristeza, desmotivação, não sente vontade, mais prazeres no que fazia antes. E aí vão se isolando e não percebem que precisam de ajuda, né? E por conta desse estigma, porque é dito desde que éramos criança que psiquiatra e psicólogo é coisa de louco. E na verdade não é, né? Todos nós precisamos de cuidados em algum momento da nossa vida. E de onde vem essa ideia, né, de que psicólogos e psiquiatras teriam essa função de cuidar somente de loucos? Sim. Há muitos anos atrás, do século passado, as pessoas que sofriam tinham sofrimento mental, um transtorno mental, elas eram isoladas da sociedade, elas eram colocadas em espaços, podem reparar que os manicômios eram construídos fora da cidade, né? Então, assim, eram consideradas perigosas. E quem cuidavam dessas pessoas eram os psiquiatras, né? São os psicólogos. Então, sempre ficou como algo separado como se a mente fosse separada do corpo, né? E, na verdade, somos um só. Precisamos ter, tanto a pessoa que tem diabetes, ela também pode estar com depressão. Então, a gente não pode separar. Então, esse estigma desde lá de trás, eu lembro quando meu avô brincava assim, vamos atravessar a rua, tá vindo um doido, assim, né? Falando, na verdade, a gente aprende desde criança. Replica, que é perigoso, na verdade, né? É perigoso, mas atravessar a rua, na verdade. E não é assim que acontece, né? Todo mundo pode, em algum momento da sua vida, passar por um sofrimento mental, desenvolver ou ter um transtorno mental. Então, assim, não existe cor, não existe raça, não existe o social da pessoa, a condição social. Qualquer um pode desenvolver uma doença mental em qualquer parte da sua vida, né? E, Luciana, a gente está no mês que resolveu trazer à tona esse debate por conta do número de suicídios Sim. que a gente vem verificando no decorrer dos anos, né? Quando a gente fala do suicídio, qual a ligação dele com a saúde mental? É uma consequência dessa falta de cuidado? Sim, também. É uma consequência da falta de cuidado, mas pode ser uma consequência de uma doença não tratada, né? De uma patologia que não foi cuidada, não foi tratada quando deveria. Por exemplo? Por exemplo, uma pessoa que está com depressão, né? E não buscou ajuda. Ela dá sinais que ela está com depressão. Por exemplo, ela diminui a produtividade no trabalho, ela não sente mais vontade de acordar, de trabalhar, ela não sente mais vontade de sair da cama. Muitas vezes não quer nem fazer a própria higiene pessoal, não quer tomar banho, as relações ficam diminuídas, fala muito pouco, se isola, diminui até a publicação em redes sociais, que era a pessoa que publicava muito, para de publicar, começa a postar coisas como uma imagem escura, vontade de sumir, vontade de dormir e não acordar nunca mais, né? Então essas pessoas, tá dando indício já que pode, não tratando, e as pessoas que estão ao redor não percebendo isso, é uma pessoa com
Em potencial, potencial ao suicídio, sim. Pode acontecer uma tentativa, né? Ela já pode já estar pensando, planejando, inclusive, cometer um suicídio. A depressão seria a principal causa para o cometimento do suicídio? Sim, uma das principais causas é a depressão, né? O suicídio, são multifatoriais, na verdade, né? Não existe uma causa só. Esse semestre aqui em Mato Grosso, 28 mulheres cometeram suicídio e 89 homens cometeram suicídio, né? E os homens procuram menos unidade de saúde, os homens procuram menos tratamento. Se você for numa unidade de saúde ou no hospital, você vai ver o tanto de mulheres que você encontra, né? Buscando. A mulher, ela dói alguma coisa, ela já vai, ela já procura. O homem não. O homem se fecha mais. E aí nós precisamos também ter um olhar mais voltado para os homens, né? Nessa situação. Isso também vem dessa cultura social, né? De que o homem sempre precisa demonstrar força, não... Estar doente, procurar auxílio seria sinônimo de fraqueza e isso a gente precisa desconstruir também, né, Luciana? Precisamos desconstruir. E o homem, ele tem muita dificuldade em falar que está doente, exatamente por isso que você está dizendo. E pedir para o chefe liberar, para ele consultar, né, para ele, não estou me sentindo bem. É muito difícil para o homem falar tudo isso. Nós precisamos desconstruir isso mesmo. O homem precisa de se cuidar, como um todo. E nós vemos, pelos números a gente vê aí o tanto que eles não estão se cuidando, né? E aí nós também temos essa função, porque o suicídio é um problema de saúde pública. Então nós temos a função também de estarmos olhando para eles, para os nossos familiares, nossos amigos, se interessar pela vida das pessoas, na verdade. Luciana, esse se interessar pela vida das pessoas, ele passa por onde? Hoje a gente vive uma era tecnológica, né? As relações estão cada vez mais distantes do físico e próximas da tecnologia. Isso também atrapalha esse contato, esse perceber o outro, saber se alguém precisa de ajuda ou não. Como que fica isso nesse contexto? Eu digo assim, o fator de proteção para a saúde mental nossa, o principal fator são os vínculos, né? E as redes sociais, elas têm um lado bom, mas também tem um lado ruim, né? Ela dá a impressão que a gente está muito perto das pessoas, que a gente está muito próximo. A gente vê todo mundo, a gente está ali mandando um oi, mas e o contato? Não existe esse contato físico, até dentro de casa. Há um tempo atrás, uma jovem me disse que ela chega em casa e o pai já chegou, já tomou banho, está na cama com o celular na mão e a televisão ligada. E a mãe está na sala com o celular na mão. E ela fica andando na casa, não conversa com ninguém, come, aí vai para o quarto dela e também fica no celular. Então, assim, são 3 pessoas que poderiam estar juntas, fazendo uma refeição juntas, conversando, como foi seu dia, se interessando pela vida do pai, do filho, tá tudo bem com você, como foi no trabalho, né? Então, a rede social, e ela passa uma imagem que todo mundo é feliz, porque ninguém posta ali foto feia, raramente você vê uma foto que a pessoa não tentou arrumar para tirar uma foto, então aí fica aquela ideia assim, mas fulano é feliz e eu não sou. Né? Então fica aquela busca de felicidade também. A rede social também tem isso. Ela fomenta. Você está num estado de felicidade permanente que não existe, né? Exatamente, fomenta e compara, cria comparações, né? A minha vida, eu não tenho esse corpo, eu não tenho essas roupas, eu preciso estar assim, eu preciso estar feliz, eu preciso clarear meus dentes. Então tem essa comparação. Isso adoece. Isso adoece, porque a realidade daquela pessoa não é a sua realidade, não é a minha realidade, né? Então, assim, nós precisamos mais sim dos vínculos, fortalecer os vínculos, pais e filhos, mães e pais de adolescentes têm que participar ativamente da vida do filho. Tem que ver esse filho, muitas vezes, como é que ele está assim, com poucas roupas. Às vezes o filho está se cortando e a mãe e o pai não estão vendo o que está acontecendo, porque nessa correria do dia a dia ainda tem a rede social e aí fica muito distante um do outro. E o filho pode estar passando por dificuldades e pensamentos de morte, inclusive. Quando a gente fala dos vínculos, Luciana, como eles auxiliam no processo de não adoecimento
e também de perceber que essa pessoa está com algum problema, né? Ele teria essas duas funções? Sim. Quando estamos com vínculos sadios, né, participando ativamente da vida dos nossos amigos, dos nossos pais, filhos, irmãos, tios, familiares, a gente consegue ver no olhar que a pessoa não está bem, né? A gente consegue ver no modo como a pessoa se veste que a pessoa não está legal. Que você não está bem esses dias. Então, assim, você tem parado para olhar as pessoas que convivem com você? Que vivem, até vivem, às vezes nós estamos convivendo, mas estamos vivendo juntos, né? Então nós temos que parar, observar, e é no convívio, é nessa troca que a gente observa. Eu posso ver que meu filho não está bem se eu estou participando ativamente da vida dele, senão pode ser que daqui a pouco ele esteja no quadro depressivo e eu vou me dar conta depois de 2 meses do que estava acontecendo. E essa participação ativa também vai ajudando essa pessoa a ter um novo enfoque sobre as situações difíceis da vida, né? Se essa mãe está acompanhando, se esse pai está acompanhando, se os irmãos acompanham, vão dizendo, olha, isso passa, vamos enxergar por esse outro lado, né? Ajuda a dar uma visão mais ampla daquilo. Né? Nós precisamos desse apoio, do vínculo dos nossos pais. Eles passam a segurança para a gente. Eles ensinam a gente a como lidar com as frustrações. Porque o que acontece é a dificuldade também de lidar com frustrações. Muitos jovens hoje estão vivendo isso, não tem dificuldade de ouvir não vai dar hoje. E qual que é o peso disso, de não conseguir lidar com essas frustrações? E por que a gente chega nesse ponto de não conseguir ouvir um não? Porque lá atrás, onde precisou ouvir o não foi dito, né? Então, o limite é muito importante para que se estabeleça a barreira mesmo entre o que pode e o que não pode, que a vida não é fácil como parece quando a gente é criança, quando o pai consegue ali suprir algumas necessidades, tenta dar para o filho aquilo que ele não recebeu lá atrás. Né? Então, aí vai criando uma expectativa na vida que as coisas vão ser fáceis. Não são assim, as coisas não são sempre fáceis. E Luciana, a gente vem falando dessa questão do suicídio, né, que pessoas depressivas, elas têm uma tendência ao suicídio, você deu algumas características, mas sempre é assim. Quando uma pessoa tem uma ideia de morte, vai ficar muito claro para quem está em volta que aquilo está se passando na cabeça dela? Ou às vezes uma pessoa que no social ela tenta passar que está bem, está sempre sorrindo, pode também estar passando por esse processo? Sim, não é regra, né? Pode ser que aconteça. A gente não pode, antigamente falava assim, cão que ladra não morde, né? Isso não existe mais. A gente tem que ficar atento. Se qualquer pessoa que falar, em qualquer momento, que não está com vontade de viver ou que quer dormir e não acordar, nós temos que ficar atentos a esses sinais. Né? E tem pessoas, sim, que elas transparecem que está tudo bem, mas em casa, no convívio da casa, nos vínculos ali com a mãe, a pessoa percebe que não está tudo bem. Não se mantém aquela máscara, né? Não se mantém. Se tranca com mais frequência, para de fazer aquelas coisas que antes tinha prazer em fazer, como às vezes encontrava os amigos, ir ao cinema com outros, diminui o rendimento escolar. Então, assim, já tem alguns sinais em casa que são perceptíveis. Ou come muito, começa a comer muito, ou para de comer, come menos, dorme muito ou não dorme nada. Então, o padrão de comportamento muda quando a pessoa... Lembrando que tem outras doenças também, como o transtorno bipolar, borderline, transtorno de borderline, pacientes com doenças crônicas também, são pessoas que cometem mais suicídio, né? São pessoas idosos, foi crescente o número de idosos e jovens de 15 a 29 anos também. Isso que eu ia te perguntar, quais são as faixas etárias mais propícias, né? O que nós estamos vendo são os jovens de 15 a 29 anos e os idosos, que aumentou bastante o número, né? Os jovens, eu percebo que é muito pela impulsividade, sabe? E os idosos não. Os idosos, eles pensam, planejam e podem chegar ao ato de executar, né? E os jovens mais pela impulsividade. As então, motivações assim, são as mesmas?
Não são as mesmas. Muito particulares as motivações, né? E por isso que é muito importante a prevenção quando se trata de impulsividades, a prevenção de viadutos, com proteção, de cercas em alguns lugares, porque quando é por quando é por impulso, qualquer 10 segundos assim, a pessoa para e pensa no impulso, então ela não foi planejada, ela não faz, né, aquilo, ela não comete aquilo. Sim. Se alguém parar ali e conversar alguma coisa, ela já volta. Ela reflui daquela ideia, né? Exatamente. Nós vamos a um breve intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho aqui no Papo com Ela, conversando com a psicóloga Luciana Calles sobre a prevenção ao suicídio. É um instante só.